Fala galera, Guilherme Silva aqui, vou trazer a análise diária do Bitcoin. Então pessoal, para quem assiste meus vídeos aí, geralmente eu falo, né? Nossa, eu dou aquela olhada assim, tá gravando. Pessoal, acabei de fazer o que eu falo para vocês, eu tava já assim lá no final das explicações, no final do vídeo, e eu olhei assim, o negócio tava paradinho, eu não tava gravando nada. Vocês não têm noção como isso dói, tá? Então, pessoal, para quem não assistiu o podcast de ontem, pessoal, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu participei de um podcast lá no canal Escola da Mente. A gente falou bastante a respeito de investimentos, a gente falou bastante a respeito da dificuldade que é de fazer day trade. A gente focou também na questão da renda fixa pensando no longo prazo, mostrando para vocês o que seria, né, digamos, o quão importante é a gente pensar no longo prazo quando a gente começa a investir o nosso capital, principalmente para vocês, para quem é mais jovem, para quem é mais novo, pessoal. Assistam lá o podcast, porque eu eu faço uma comparação ali de 15 anos, 20 anos, 25 anos, digamos, do quanto que a gente consegue rentabilizar de juros lá no final. Quanto mais tempo, quanto mais prazo for, pessoal, mais é a curva de juros que a gente tem ao nosso favor. Então assistam lá, porque às vezes a gente demora demais para se dar conta disso. São investimentos que a gente pode fazer já a partir dos 20, 25 anos. Quanto mais cedo vocês começar a fazer, mais cedo vocês vão ver esse resultado da questão da renda fixa também, pessoal. O day trade também é legal de fazer, mas é algo que é um pouco mais complicado. A gente tem que exige mais tempo de aprendizado. Inclusive, aproveitando, eu voltei a gravar os meus vídeos de day trade, os shorts ali. Para quem não sabe, eu passei praticamente 2 meses full time estudando para tirar essa certificação que vocês estão vendo aí, que é a CNPIT, que ela envolve 2 provas, uma de conteúdo brasileiro e uma de conteúdo técnico, que tem bastante conteúdo. Então foi bem moroso para conseguir tirar essa certificação. Praticamente estudei por 2 meses, como vocês, para quem está me acompanhando, deve ter visto, mas ela era extremamente necessária para mim poder ter um pouco mais de autoridade e também estar de acordo com o que diz a lei, né? Porque para a gente estar fazendo análise técnica para vocês e eventualmente passando recomendações, a gente precisa dessa certificação. Para quem quer aprender análise técnica, estratégia de trade, swing trade, day trade, pessoal, acessa o site Curso Análise Técnica, que vocês vão aprender com um professor certificado e vocês vão aprender estratégias extremamente eficientes, beleza? Então acessa lá, porque eventualmente o curso está com umas promoções ali de até 30% e vale bastante a pena. Eu tenho certeza que quem faz o meu curso não se arrepende depois, porque vocês vão aprender com um professor certificado que vai mostrar para vocês estratégias realmente eficientes, beleza? Então, pessoal, sem mais delongas, bora pro vídeo que eu vou mostrar para vocês uma análise do Bitcoin, o que pode estar acontecendo aqui. A gente pode estar fazendo um topo duplo ou, quem sabe, um Power Breakout na 20, beleza? Então, pessoal, bora pro vídeo. Aqui, pessoal, vamos lá para o Bitcoin. O que a gente tem aqui, se você observar, tá? Eu deixei somente aqui a média de 20 períodos e observem o seguinte, a gente faz um impulso, a gente afasta bastante, a gente deixa um buraco aqui na média de 20 e a gente começa a andar de lado. E agora nós estamos aqui bem próximos à média de 20. Tá? E isso aqui, pessoal, pode ser uma configuração de um triângulo ascendente, tá? Se você parar, a gente tem uma linha de resistência aqui em cima e aqui um triângulo, e a gente está aproximando da 20 para dar um estouro para cima. Isso aqui é uma grande possibilidade de acontecer, mas a gente tem que estar ligado numa coisa, tá? Aqui a gente tem 2 topos aqui, ó. Tem 2 topos. E a gente não pode de forma alguma perder esse topo aqui embaixo na casa dos $26.600, mais ou menos, região. Estou considerando aqui o gráfico da Binance, tá, pessoal? Por quê? Porque se a gente perde esse fundo, pessoal, a gente pode confirmar a ativação de um topo duplo. Até mostrando para vocês aqui o que seria a ativação de um topo duplo. Tem muita gente que vê o gráfico andando, daí a gente forma um topo, a gente forma um segundo topo. E aí nessa meiuca aqui, ó, o pessoal já tá, nossa, topo duplo vai cair. Mas a gente não tem a confirmação do topo duplo. A confirmação só se dá quando a gente perdeu o fundo, anterior, que seria esse fundo aqui. Perdendo esse fundo anterior, aí sim a gente tem a ativação do topo duplo, que a gente pode mensurar aqui a partir dessa distância que a gente tem e projetar aqui 100% dessa pernada, considerando como se fosse um pivô de baixa,
tá? Como se fosse um pivô de baixa, esse topo duplo, porém está com o segundo topo praticamente na mesma região do outro topo, beleza? Então a gente tem que esperar a ativação. No caso aqui do Bitcoin, se a gente fosse confirmar para vocês uma queda mais acentuada, de forma alguma eu posso perder aqui os $26.600, que é essa região desse tracinho aqui. Por quê? Porque a gente está indo para cima, a gente faz um topo, a gente volta, a gente faz um fundo, a gente volta, a gente faz um topo, a gente perde essa mínima aqui, perdeu essa mínima, pessoal, a gente vem para queda para considerar aqui 100% pelo menos aqui do topo, tá? Seria aqui embaixo, vou mostrar para vocês aqui onde que seria, aqui na casa dos $24 mil, $24.100, beleza? Se eu fosse considerar essa região como uma possível região de retração da última pernada, deixa eu ver o quanto que seria a retração aqui, para ver se tem confluência. Olha como teria confluência com a região de 50% de FIBO da pernada anterior. Então não seria nada fora do comum, nada, digamos, muito pavoroso. Se acontecesse isso, seria algo, graficamente falando, totalmente possível de acontecer. Agora, a gente tem que entender o seguinte, neste momento, a gente está andando de lado, me parece que a gente pode sim formar um Power Breakout na 20. Para confirmar o topo duplo, perder esse fundo. Para confirmar o Power na 20, cara, eu preciso de um candle, uma barra, rompendo o topo anterior aqui forte, mais ou menos como essa daqui que eu estou mostrando para vocês, uma barra verde, lógico, com pouca sombra no topo, preferencialmente com um volume acima da média. Deixa eu botar o indicador de volume, como é que está aqui. Eu vou ter tirado ele por alguma razão. Tá? Particularmente o volume eu não utilizo muito para operações de day trade, eu dou uma olhada assim, mas não é algo que confirma muito as minhas entradas. Mas quando a gente fala de gráfico diário, gráfico semanal, isso daí é perfil, tá, pessoal? Eu não estou dizendo que não devam fazer isso. É importante a gente frisar que eventualmente a gente fala, quando eu trago certas informações para vocês aqui, e eu comento com vocês, isso daí eu não utilizo, não significa que não esteja certo, tá? Não significa que esteja errado. Tem muita gente que não utiliza volume em operação de day trade, tem muita gente que utiliza, e qual que é o certo e qual que é o errado? Não tem certo e errado, tem o que está funcionando para ti, certo? Às vezes se eu uso muito indicador acaba me confundindo. Então voltando para o gráfico, queria deixar claro isso para ninguém daqui a pouco achar que tá errado usar o volume, tá? Volume eu gosto particularmente de utilizar em gráficos com time frames maiores, gráfico diário, gráfico semanal, gráfico mensal até para um position, certo? Então, se a gente observar, a gente tem um volume em queda aqui nessa região de lateralização. Isso é interessante porque quando a gente tem um impulso com volume, como a gente tem aqui, e a gente tem uma região de lateralização com queda no volume, a gente pode realmente estar com uma tendência de alta mais bem definida, porque segundo a teoria de Elliott, né, a gente sobe com volume, desce com pouco volume, sobe com bastante volume, desce com pouco volume, né? Teoria de Down, tá? Então a gente tem, digamos, os impulsos com maior volume do que as correções. A gente tem que estar ligado nisso. Neste momento a gente fez um impulso com bastante volume, está corrigindo de lado, aqui está andando de lado, um power pode ser um power na 20, como eu estou falando para vocês, com pouco volume. Agora imagina se a gente rompe esses topos aqui, deixa um candle fechado próximo à máxima, um candle de força um pouco maior que esses aqui, tá, pessoal? Teria que ser um candle, digamos que ele se diferencie desses que estão aqui dentro para romper essa estrutura e daqui a pouco com um volume um pouquinho mais alto, aqui um pouquinho acima da média, acima maior do que esses aqui. Não precisa ser esse tamanho de volume, tá, pessoal? Mas um volume um pouco maior do que esses últimos que vocês estão vendo aqui. Aí a gente poderia confirmar bem que o Bitcoin tá, digamos, indo buscar outros alvos lá para cima. A gente tem outros alvos lá para cima, deixa eu ver aqui. E no meu entendimento é a região de 61,8 desta pernada aqui, ó. Até os 50% a gente pode encontrar uma resistência, a gente nem bateu nos 50%, tá vendo? Eu acho que não faz sentido algum. Um dos motivos que eu acredito que a gente vai acabar vindo aqui nos $32 mil é que, como a gente tem o rompimento de uma estrutura de reversão, que é esse ombro, cabeça, ombro invertido, dificilmente a gente está fazendo tudo isso para não vir pelo menos uns 50% de FIBO desta pernada de baixo aqui. Então, eu acho muito pouco provável o Bitcoin não vir aqui nos $32 mil. Muito pouco provável. Inclusive, eu era um dos que, quando nós estávamos formando essa bandeira aqui, essa região aqui, ó, que a gente estava acumulando, eu estava sempre falando, olha, se for para andar para cima a partir deste ponto, nós estávamos nessa região, tá? Não sei se alguém lembra disso, faz um vídeo que faz um ano já, faz mais de um ano que a gente estava nessa região. Eu estava sempre comentando, olha, se for para a gente querer andar para cima, tá? Para estourar topo aqui, e a gente já vem tão perto desse fundo, eu acredito que antes de qualquer coisa a gente vai vir fritar esse fundo aqui para depois ir para cima. A gente acabou fritando o fundo, confirmando até um topo duplo aqui, que teve uma confirmação que neste ponto a gente derreteu bem mais. E aí a história vocês já sabem, tá? Então,
pela mesma razão ali, pela mesma razão e circunstância, eu acredito que não faz sentido. A gente está tão perto de uns 50%, que é uma região bem atingível em movimentos de retração, e a gente não possa atingir. Então eu acredito que sim, a gente vai bater ali, só não sei se a gente vai vir direto, tá? Eu acho que esse Power na 20 pode daqui a pouco ser um tiro naqueles 50%, para a gente encontrar daqui a pouco uma região de resistência um pouco mais forte, beleza? Então, pessoal, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.